Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importantíssimo do nosso cotidiano escolar. Na aula de hoje, dando sequência nesse nosso resumo aí, né, de trigonometria, nesse nosso módulo, pegando os assuntos principais. Quero comentar com você sobre esse monte de fórmula aqui trigonométrica, que são as razões principais e algumas relações, né? Então são as razões e relações mais importantes aí que nós temos que saber, tá legal? Ok, então olha só, já deixei desenhado aqui para nós aqui o ciclo trigonométrico e as fórmulas que nós vamos usar aí em alguns exercícios, tá legal? Para você compreender que, particularmente, é importante que você ame o primeiro quadrante. Então deixei aqui o primeiro quadrante, peguei o 45 graus para explicar aí essas relações aí, qual é o nome dos segmentos. Então, por exemplo, nós já sabemos que quando nós pegarmos 45 graus e unirmos aqui com 135, correto? Vai formar um segmento aqui, dentro da circunferência do eixo Y. Esse segmento aqui é chamado de seno. Então o seno desse ângulo aqui é o segmento AB, correto? Quando você une aqui o 45 lá com 315, vai cortar o eixo X aqui das abscissas aqui internamente. Esse segmento é chamado de cosseno. Então o seno é esse segmento aqui e aqui o cosseno, correto? Ok. E aí, vamos traçar aqui um eixo paralelo aqui ao eixo Y, que vamos chamar de letra T. Esse aqui vai ser o eixo das tangentes. Então, quando você projetar o ângulo lá naquele segmento, lá naquele novo eixo, o segmento formado, coloquei na ordem aqui, ó, DE, é chamado de tangente. Então, o DE é a tangente desse ângulo. E aí, vamos colocar um eixo horizontal aqui, ó, paralelo ao eixo horizontal, vamos chamar de letra U. E o segmento formado nesse prolongamento também é chamado de cotangente, certo? E agora, nesse mesmo ponto aqui, vamos traçar retas tangentes. Vamos traçar uma reta tangente. Essa reta vai cortar o eixo X, só que lá fora agora. Então, o segmento daqui até aqui é chamado de cosseno. Muito cuidado agora, que o segmento de A até G é chamado de secante, correto, pessoal? E aí, o segmento, essa reta, cortou aqui o eixo Y fora. Então, o segmento daqui até aqui é chamado de cossecante. Então, os nomes, né, foram dados, aí respeitando alguns cálculos que serão dados para vocês agora aí, tá legal? Tá, professor, entendi. Então, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente, cotangente, olha aqui, ó, secante e cossecante, tudo bem? São os nomes dos segmentos. Agora, as medidas, se você souber, né, os valores do primeiro quadrante, você consegue descobrir todos os outros valores, porque tudo vai ficar em função do seno, é muito interessante. Bom, em primeiro lugar, a relação fundamental do seno, eu deixei aqui, porque nós vamos apagar depois aqui. Por que a relação fundamental do seno parece um Pitágoras? Por causa exatamente disso aqui, ó. Então olha só, se nós pegarmos esse daqui como principal, ó, então a hipotenusa aqui mede 1. Por quê? Porque o raio da circunferência aqui é 1, correto? Bom, esse segmento aqui, seja qual for o tamanho dele, o nome dele é seno. Vou pegar aqui emprestado aqui, certo? E aí, esse segmento é o cosseno. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, que diz o quê? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Você consegue aqui, então, fazer o quê? Uma relação fundamental da trigonometria. E ela é muito importante, por quê? Primeiro, porque se eu te der o valor de um seno de um ângulo, você consegue, sabendo essas relações aqui métricas, né, você consegue encontrar todas as outras variações. Então, por exemplo, se eu te der o seno, você vai usar essa relação, vai usar o cosseno, e tendo o cosseno, você consegue a secante, a cossecante, consegue a tangente, a cotangente, e assim por diante, correto? Então é muito importante aí que você saiba que o teorema de Pitágoras aplicado aqui no triângulo retângulo te dá a relação fundamental da trigonometria. Combinado? Ok. Professor, e essas outras razões aqui? Então, essas razões, se você desenhar bonitinho o ciclo trigonométrico, você vai ver que essas medidas que nós estamos citando aqui, dos outros ângulos, você consegue invertendo o valor exatamente como está aqui. Então, por exemplo, a secante de um ângulo, se você tem o cosseno, você inverte o valor e você descobre aí o valor da secante. Tá, e a cossecante? Se você tiver o seno, você inverte o valor e você descobre a cossecante. Se você tiver o seno e o cosseno, ó, nós aprendemos isso aí, ó, que é a tangente. E o inverso? O inverso, você vai ter a cotangente. Então,
Se a cotangente é o inverso aqui, eu posso dizer o seguinte, que a cotangente é o inverso da tangente. E vice-versa, que a tangente é o inverso da cotangente. Então tem exercício que vai te dar a tangente, você inverte, já tem a cotangente. E aí, eu quero te convidar depois a continuar no nosso canal Matemática Sem Cola, onde nós vamos aí tentar dar um exemplo de cada para você. Combinado? Ok. Então, professor, e essas duas aqui? Então essas duas aqui, eu até deixei aqui embaixo já escrito, que elas surgiram exatamente dessa relação fundamental. Como assim, professor? Olha só. Se nós dividirmos aqui, ó, por seno ao quadrado, ó, os três termos, né? Se você fizer isso, dividir por seno ao quadrado, os três termos, o que vai acontecer? Ó, seno ao quadrado por seno ao quadrado vai dar 1. Cosseno por seno é quem? Ó, cotangente. E o inverso do seno é quem? Isso, cadê? O inverso de seno é quem? Ó, cossecante. Então o que nós temos aqui, ó, que a cossecante ao quadrado é igual ao quê? A cotangente ao quadrado mais 1. Então é uma relação trigonométrica que veio aqui de uma razão trigonométrica que veio de uma outra relação fundamental. Então assim, pegando as relações e as razões, você consegue montar essa outra relação. Tá, tudo bem, professor. E se nós dividirmos aqui por, ao invés de seno ao quadrado, por cosseno ao quadrado? Vamos ver o que vai acontecer? Se você dividir por cosseno ao quadrado, olha o que vai acontecer. Ó. Então aqui, ó, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. O inverso do cosseno é a secante. Então aqui é o quê? Secante ao quadrado. Ó, secante ao quadrado. Que vai ser igual ao quê? A 1. E aí, ó, seno por cosseno é tangente ao quadrado. Então, essas duas relações vieram da relação fundamental que veio do Teorema de Pitágoras, correto? Bom, então, tá legal, professor. E o que eu tenho que saber, então, para me dar bem aqui em trigonometria? Primeiro, saber quem é quem aqui no ciclo, correto, pessoal? E eu coloquei o primeiro quadrante aqui, mas depois aí, com o tempo, nós vamos ver quem é positivo, negativo. Vamos ver que o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, que o seno é negativo no terceiro e no quarto quadrante, que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, que o cosseno é negativo aqui e aqui, e depois as regras de sinais vão valer para todos, combinado? Ok, então olha só. Primeiro quadrante, o que nós temos lá no primeiro quadrante? Nós temos lá 30 graus, certo? 45 graus e temos lá 60 graus, lá no primeiro quadrante, certo? Ok. Então, no primeiro quadrante, se nós pegarmos esses três ângulos notáveis, o que vai acontecer no primeiro quadrante? Ó, primeiro quadrante. Primeiro, olha só. Qual é o seno de 30 graus? 1/2. Nós já aprendemos isso, correto? Então aqui nós temos aqui, ó. Nós temos aqui o ângulo, certo? O ângulo e aqui a razão seno, no primeiro quadrante, certo? Só o primeiro quadrante. E o seno de 45 graus? Ó, raiz de 2 por 2. E o seno de 60 graus? Raiz de 3 por 2. Sabendo isso no primeiro quadrante e sabendo as razões trigonométricas e as relações trigonométricas, você consegue resolver todas as situações aí que envolvem o ciclo trigonométrico, tá legal? E aí eu te convido a continuar conosco aí, nós vamos reforçar esses conhecimentos com vocês, aplicando essas razões e relações, combinado? Um beijo para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Nosso objetivo é que realmente você consiga melhorar o seu desempenho na escola e na vida e que você compreenda melhor aí algumas situações, tá legal? Nesse nosso módulo nós estamos aí vendo as coisas principais de trigonometrias para que você possa ler com mais segurança os problemas que serão apresentados para você, tá legal? Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau!